Meu nome é Maria Silvia, e vou compartilhar um relato pessoal que aconteceu comigo e minha família há alguns anos. Uma história que ainda me assombra e que mostra como a inveja e a maldade podem levar a consequências devastadoras. Tudo começou quando minha irmã, Luísa, começou a demonstrar um comportamento estranho. Sempre fomos muito próximas, mas depois que passei a namorar o Mateus, as coisas mudaram. Luísa parecia sempre estar de mau humor, e frequentemente fazia comentários ácidos sobre meu relacionamento. Com o tempo, percebi que ela nutria uma inveja doentia de mim e do meu relacionamento com Mateus. Mateus era um rapaz maravilhoso, carinhoso e atencioso, e todos ao nosso redor notavam o quanto éramos felizes juntos. No entanto, a felicidade de Luísa parecia diminuir a cada dia que passava. Ela começou a se afastar de mim e a passar mais tempo sozinha no quarto, com as portas trancadas. Certa noite, ouvi sons estranhos vindos do quarto de Luísa. Curiosa e preocupada, aproximei-me da porta e percebi um cheiro forte de ervas queimadas. Esperei um dia Luísa não estar em casa para entrar em seu quarto, e de cara, percebi que tinha várias cabeças de animais mortos em sua prateleira, principalmente cabeças de macacos, livros sombrios, velas negras, bonecos espetados com alfinetes e desenhos de pentagramas nas paredes. Aquilo me deixou com muito medo e muito preocupada com a perdição em que a minha irmã se encontrava. Sabia que aquilo ali era um caminho sem volta. A partir daquele momento, tudo começou a piorar. Pequenos acidentes e situações estranhas começaram a acontecer comigo. Coisas desapareciam, eu tropeçava sem motivo aparente e, às vezes, acordava com uma sensação pesada, como se algo estivesse me sufocando. Confrontei Luísa sobre isso, e as coisas erradas que ela fazia em seu quarto, e que estava envolvida com magia negra. Mas ela negou qualquer envolvimento, dizendo que aquilo era coisas para ela prosperar na vida e que não fazia mal a ninguém. Ficou muito irritada e começou a gritar comigo, me proibindo de entrar novamente em seu quarto. Os meses seguintes foram difíceis. Apesar de todos os eventos estranhos, eu me recusava a acreditar que minha própria irmã estivesse tentando me prejudicar. Até que uma noite, Mateus sofreu um grave acidente de carro e morreu. Fiquei devastada, e a dor foi insuportável. Luísa, no entanto, parecia indiferente, o que só aumentou minhas suspeitas. Depois da morte de Mateus, a saúde de Luísa começou a deteriorar rapidamente. Ela foi diagnosticada com diabetes, mas recusava-se a seguir o tratamento adequado. Em pouco tempo, desenvolveu problemas vasculares graves que resultaram na amputação das 2 pernas. Mais tarde, perdeu a visão. Foi então que Luísa, em meio a uma crise de desespero, me confessou tudo. Ela havia realizado diversos trabalhos espirituais contra mim, na esperança de que eu e Mateus nos separássemos e ele ficasse com ela. Porém, ela acreditava que todo o mal que invocou acabou se voltando contra ela mesma. Ela me contou entre lágrimas como as forças que ela tentou manipular eram mais poderosas e imprevisíveis do que imaginava. Disse que, ao fazer os trabalhos, não imaginava as consequências que aquilo traria para sua própria vida. Eu estava em choque. Ouvindo sua confissão, senti uma mistura de raiva e tristeza. Minha irmã, que um dia foi minha melhor amiga, tinha se deixado consumir pela inveja e pelo ciúme,
resultando em um ciclo de dor e sofrimento para todos nós. Hoje, Luísa vive em um lar de cuidados especiais. Nossa relação nunca mais foi a mesma. Eu a visito ocasionalmente, mas a dor e o ressentimento ainda estão presentes. Essa história me ensinou muito sobre os perigos da inveja e da maldade, e como essas emoções negativas podem destruir vidas. Acredito que o verdadeiro preço que Luísa pagou não foi apenas a sua saúde deteriorada, mas também a perda de nossa relação e a culpa eterna pela morte de Mateus. É uma lição dura e dolorosa sobre como as ações impulsionadas por inveja e ciúme podem ter consequências devastadoras e duradouras. Meu nome é Oscar, e o que vou contar aqui aconteceu há alguns anos, quando eu ainda morava com meus pais. Morávamos na região metropolitana de São Paulo. Nossa vida era tranquila, normal, até o dia em que começamos a perceber que coisas estavam sumindo de casa. No início, eram pequenas coisas que podiam passar despercebidas. Uma garrafa de vinho, um colar de minha mãe, uma camiseta minha. Mas com o tempo, os desaparecimentos ficaram mais frequentes e começaram a incluir até comida. Tudo começou numa noite de sexta-feira. Eu estava voltando de uma festa e percebi que a garrafa de vinho que meu pai guardava para ocasiões especiais tinha sumido. Achei que ele tivesse tomado, mas ele jurou de pés juntos que não tinha encostado na garrafa. Minha mãe também não sabia de nada. Deixamos passar, pensando que talvez alguém tivesse movido a garrafa para outro lugar. Mas, no dia seguinte, ela continuava desaparecida. O que era estranho começou a ficar perturbador quando uma pulseira de ouro da minha mãe sumiu. Ela sempre guardava suas joias no mesmo lugar, uma caixinha de madeira no quarto. Minha mãe ficou desesperada, revirou a casa inteira, e nada. Meu pai, irritado, começou a achar que alguém estava entrando na nossa casa. As portas e janelas sempre estavam trancadas, e não havia sinal de arrombamento. Mas os desaparecimentos continuaram. Minhas camisetas preferidas sumiram. Alimentos da geladeira desapareceram. Começamos até suspeitar de um amigo meu que frequentava minha casa, e que às vezes dormia lá. Foi então que decidimos investigar mais a fundo. A moça que trabalhava em casa era a única pessoa de fora que tinha acesso à casa. Ela estava conosco há alguns meses, e sempre foi muito eficiente e simpática. Nunca desconfiamos dela, mas não tínhamos outra explicação. Minha mãe, um dia, decidiu entrar no quarto quando ela não estava. E lá ela achou a garrafa de vinho, a pulseira de ouro, minhas camisetas e vários outros objetos desaparecidos. Tudo escondido em um baú, debaixo da cama. Ficamos chocados. Não queríamos acreditar, mas a prova estava bem ali, na nossa frente. Meu pai ficou furioso. Chamou a polícia na hora. Quando os policiais chegaram e mostraram as evidências para a moça, ela assumiu, dizendo que não tinha dinheiro e que iria vender aquelas coisas para terminar de reformar a casa de sua mãe. Ela foi algemada e levada para o carro da polícia. Enquanto isso, ela olhava para nós com um olhar que nunca vou esquecer, um misto de ódio e desespero. O caminho para a delegacia passava pela estação de trem que ficava perto da nossa casa.
Eu estava na varanda, olhando o carro da polícia se afastar, quando vi aquela moça, mesmo algemada, de repente abrir a porta do carro em movimento e sair correndo. Os policiais correram atrás dela, mas ela estava determinada. Chegou na estação e, sem hesitar, se jogou nos trilhos, bem na frente do trem que estava vindo. Foi uma cena horrível, que ficou gravada na minha memória para sempre. Depois daquele dia, nossa vida nunca mais foi a mesma. No começo, achamos que era só o trauma do que tinha acontecido. Mas não era. Coisas estranhas começaram a acontecer em casa. À noite, ouvíamos passos pela casa, sussurros vindos de canto nenhum. Eu vi portas abrindo e fechando sozinhas. Minha mãe começou a encontrar joias que já tinham sido devolvidas aparecendo em lugares estranhos, como dentro do forno ou no tanque de lavar roupas. Eu sabia que era o espírito daquela moça. Ela estava com raiva e nos culpava pelo que aconteceu. Minha mãe, por sua vez, começou a ter pesadelos frequentes, começou a evitar dormir, ficou cada vez mais pálida e nervosa. Um dia, ela encontrou a pulseira de ouro, aquela mesma que havia sumido, em cima da pia da cozinha. Meu pai, sempre cético, achava que era tudo coincidência, mas os eventos sobrenaturais ficaram cada vez mais intensos. Procuramos ajuda, chamamos um padre para benzer a casa, mas nada adiantou. Aquela moça continuava a nos assombrar. Meu pai perdeu o emprego porque não conseguia mais dormir, minha mãe entrou em depressão, e eu passei a evitar voltar para casa. Aos poucos, fomos nos afastando, e a família se desfez. Hoje, cada um de nós vive em um lugar diferente, tentando esquecer aquele pesadelo. E é assim que vivemos agora, assombrados pelo que aconteceu, sempre com a sensação de que estamos sendo observados, perseguidos por um espírito que nunca encontrou paz. Nossa vida nunca mais voltou ao normal, e sempre carregaremos o peso daquela tragédia. Eu nunca fui muito de acreditar nessas coisas de sobrenatural. Sempre achei que era só coisa de filme e imaginação fértil, mas depois do que aconteceu comigo, tive que mudar de ideia. Tudo começou quando eu decidi me mudar para uma casa antiga que herdei dos meus avós. A casa ficava numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, próximo à cidade de Ouro Preto. Um lugar tranquilo, perfeito para quem quer fugir do caos da cidade grande. Meus avós moraram lá a vida inteira e sempre falavam sobre como a casa tinha uma energia especial. Nunca dei muita bola para isso, até porque sempre achei que era só jeito de dizer que eles amavam aquele lugar. No começo, tudo parecia ótimo. A casa era espaçosa, com um quintal enorme cheio de árvores frutíferas e uma varanda onde eu podia passar horas lendo e relaxando. Eu estava feliz com a mudança e adorava o silêncio do lugar, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo som do vento nas árvores. Mas as coisas começaram a mudar depois da primeira semana. Passei a ouvir barulhos estranhos à noite, barulhos que eu não conseguia explicar. Era como se alguém estivesse andando pela casa, mas quando eu levantava para ver, não encontrava nada. Pensei que podia ser a madeira da casa se ajustando ou talvez algum animal no telhado.
Tentei não dar muita importância, mas os barulhos só pioravam. Uma noite, acordei no meio da madrugada com um barulho alto vindo da cozinha. Parecia que alguém tinha derrubado todas as panelas no chão. Levantei correndo, com o coração disparado, e fui até a cozinha. Quando cheguei lá, não havia nada fora do lugar. Tudo estava exatamente como eu tinha deixado antes de dormir. Voltei para a cama tentando me convencer de que era minha imaginação, mas não consegui pegar no sono de novo. As noites seguintes foram ainda piores. Além dos barulhos, comecei a sentir uma presença na casa, algo que eu não conseguia ver, mas sabia que estava lá. Era uma sensação de ser observado, uma sensação que me dava arrepios. Passei a deixar as luzes acesas durante a noite, mas isso não ajudou. A sensação de estar sendo observado só aumentava. Uma noite, enquanto eu estava no banho, ouvi um sussurro bem próximo ao meu ouvido. Foi tão claro que eu me virei esperando ver alguém ali, mas não havia ninguém. Saí do banheiro apressado e fui direto para o quarto. Tranquei a porta e fiquei ali, sentado na cama, tentando entender o que estava acontecendo. Mas o pior ainda estava por vir. 2 noites depois, acordei no meio da noite com uma sensação estranha. Eu estava paralisado, não conseguia me mexer. Senti uma presença no quarto, algo frio e pesado. Meus olhos se ajustaram à escuridão e, no canto do quarto, vi uma sombra. Era uma figura alta, com uma forma humana, mas sem rosto. Ela estava parada, apenas me observando. Quis gritar, mas minha voz não saiu. Fechei os olhos com força, tentando afastar aquela imagem da minha mente. Quando finalmente consegui me mexer, a sombra havia desaparecido. Passei o resto da noite acordado, com todas as luzes acesas, esperando que o sol nascesse. Depois daquela noite, não consegui mais ficar naquela casa. Voltei para Belo Horizonte e me mudei para um apartamento, longe de qualquer lembrança daquele lugar. Contei a história para alguns amigos, e a maioria acha que foi só minha imaginação, mas eu sei o que vi e senti. Até hoje, não sei o que era aquela presença, mas uma coisa eu sei: o que quer que fosse, não era deste mundo, e não estava ali para me fazer o bem. Desde então, tenho evitado qualquer coisa que me lembre aquela casa. Não assisto filmes de terror, não leio livros sobre o sobrenatural e, definitivamente, não volto àquela cidadezinha do interior. Pode parecer exagero, mas depois de passar por algo assim, a gente começa a dar valor para nossa paz de espírito. Então, pode parecer apenas um conto de terror, mas para mim, foi muito real. E se eu posso dar um conselho, é esse: nunca subestime o poder do desconhecido. Às vezes, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar. Vou começar esse relato com um pouco mais de contexto sobre minha vida e a cidade onde moro. A cidadezinha onde cresci tem pouco mais de 5.000 habitantes e é cercada por florestas e colinas. As noites são geralmente tranquilas, com poucas luzes além das estrelas e das lâmpadas dos postes de rua.
Cresci ouvindo histórias de fantasmas e lendas urbanas que circulavam entre os moradores mais antigos, mas nunca levei a sério. Sempre achei que essas histórias eram apenas um passatempo para as noites longas e quietas. Naquela sexta-feira específica, eu estava animada para encontrar meus amigos. Não saíamos juntos há algum tempo, e a Praça Central era o nosso ponto de encontro favorito. Rimos, conversamos sobre nossos planos para o futuro e relembramos momentos engraçados do passado. Quando o relógio marcou 11 da noite, decidi que era hora de ir embora, pois tinha que acordar cedo no dia seguinte. O caminho para casa passava pela famosa estrada de terra que todos na cidade conheciam por suas histórias sinistras. Apesar das advertências e das histórias, eu nunca havia tido uma experiência ruim por lá. A estrada era rodeada por árvores antigas que, à noite, formavam sombras assustadoras sob a luz do farol. O som dos grilos e outros insetos noturnos era a única companhia, e a escuridão era quase palpável. Enquanto dirigia devagar pela estrada, tentando manter a calma, meus pensamentos foram interrompidos pela visão de uma figura no meio do caminho. Meus instintos me mandaram parar, pensando que alguém poderia estar em perigo. A figura estava imóvel, e conforme me aproximei, pude ver que era uma mulher vestida de branco. Seu cabelo negro e longo cobria completamente o rosto, criando uma imagem perturbadora. Abaixei o vidro do carro e perguntei se ela precisava de ajuda. A ausência de resposta e sua postura estática aumentaram minha ansiedade. Um calafrio percorreu minha alma, e minha mente começou a se encher de pensamentos sombrios. Decidi que era melhor ir embora, mas, para minha surpresa e terror, o carro não ligava. A mulher começou a se mover em minha direção, cada passo aumentando meu pânico. Aproximei-me da janela, e seus olhos negros e profundos encontraram os meus. Seu rosto pálido e o sorriso perturbador formavam uma visão de puro medo. Ela começou a bater no vidro do carro, e meu coração quase saltou do peito. Desesperada, continuei tentando ligar o motor até que, finalmente, ele pegou. Acelerei com toda a força, sem olhar para trás, a figura desaparecendo no retrovisor. Quando cheguei em casa, estava tremendo e ofegante. Meus pais tentaram me acalmar, mas acharam que tudo não passava de uma alucinação ou de minha imaginação influenciada pelas histórias que sempre ouvimos. Mesmo assim, a experiência foi tão real e vívida que me recusei a passar por aquela estrada novamente à noite. Evito falar sobre o assunto, mas toda vez que a memória daquela noite surge, sinto o mesmo arrepio e medo. Algo naquela estrada não queria que eu passasse por ali, e nunca vou esquecer aquela noite. Ao longo dos anos, busquei entender o que poderia ter acontecido. Conversei com outros moradores e descobri que muitos também tiveram experiências estranhas naquela estrada. Alguns viram figuras, outros ouviram vozes ou sentiram presenças. As histórias eram variadas, mas todas tinham um ponto em comum. Algo sobrenatural parecia habitar aquele trecho de estrada. Mesmo sendo cética, aquela experiência abalou minhas crenças. Passei a evitar lugares isolados à noite e a ficar mais atenta aos meus arredores. A memória daquela mulher de branco ainda me assombra, e sempre me pergunto quem ou o que ela era. Será que foi um espírito preso entre este mundo e o próximo? Ou talvez uma manifestação de algo mais sombrio? As respostas continuam um mistério, mas a lembrança permanece vívida e assustadora.
Chegamos ao fim de mais um vídeo, com 4 relatos pessoais surpreendentes de puro terror. Se você chegou até aqui, muito obrigado por participar de nossa jornada. Aproveite para deixar seu like e ajudar nosso canal a crescer mais. Inscreva-se também para não perder nossos próximos vídeos. Aproveite e nos envie seu relato pessoal de terror. Esse é o universo aterrorizante.